A palavra de Deus é dinâmica. E ao pensarmos no vídeo de hoje a realidade do trabalho, nós vamos perceber que lá no Gênesis ele aparenta ser uma espécie de castigo de Deus a Adão pela sua desobediência. Mas esse trabalho, visto como punição, agora em São José, na carpintaria de Nazaré, mostra a sua verdadeira face, tornando-se o trabalho um caminho de santificação. José realça para nós que o desejo de Deus para o trabalho do homem não é que ele seja uma punição, mas sim um caminho de redenção que ele nos concedeu. E uma realidade boa, querida e vivida pelo próprio Deus. No silêncio, na pobreza, molhando a madeira com seu suor, José nos mostrou a beleza do trabalho humano e a sua importância. Por isso, ele é para nós um pai trabalhador. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Olá, queridos irmãos e irmãs. O Papa Francisco, na Patris Corde, também chama São José de pai trabalhador. A relação de José com o trabalho já é algo dado como popular, haja vista que ele é padroeiro dos trabalhadores e nós o chamamos de São José Operário. Mas, sendo patrono dos trabalhadores, ele também é exemplo para todos nós que nos dedicamos ao labor, assim como ele foi naquele tempo para o próprio Jesus. O próprio Deus, feito homem, não desdenhou o trabalho humano. Jesus seguiu os passos de seu pai adotivo e, como qualquer homem sobre a face da terra, passou a maior parte da sua vida trabalhando, escondido, discretamente, naquela pequena e pobre oficina em que São José lhe ensinou o ofício de carpinteiro. Os próprios evangelhos nos apontam isso, quando chamam Jesus simplesmente de o carpinteiro. E com ele, nós aprendemos que o trabalho é um caminho de desenvolvimento humano, de desenvolvimento espiritual e, por que não, um lugar de realização vocacional. E o trabalho coopera, primeiramente, para o desenvolvimento humano. Ele não é somente uma fonte de sobrevivência, mas também é uma fonte de dignidade e o lugar de desenvolver as nossas potencialidades. Primeiro porque desperta no ser humano a capacidade de valorizar os bens, de tomá-los com alegria, como frutos do próprio esforço. Mas nos lembremos que essa alegria só a tem quem trabalha com honestidade, quem vive com valores o seu serviço, por mais simples que ele seja. Aquele que trabalha com honestidade, com toda certeza, é uma pessoa digna, mas ao mesmo tempo, o trabalho ele permite também um desenvolvimento e a descoberta de dons, de talentos, como a capacidade de nos relacionar com os outros, de conviver, de desenvolver as nossas potencialidades, aquilo que trazemos dentro de nós e que nós podemos colocar a serviço do mundo. Quanta coisa boa o trabalho nos proporciona. E porque faz o ser humano crescer, gera também dignidade para a família. Uma família que vive o desemprego, por exemplo, é uma família que vive mais exposta às dificuldades, às necessidades. Pense que situação dramática, triste, acordar de manhã e não saber o que se vai fazer ao longo do dia, ver os alimentos terminando na despensa e não saber se vai conseguir fazer a reposição no final do mês. Pensar em São José como um pai trabalhador é lembrar dos tantos desempregados que necessitam da nossa oração, que necessitam da nossa caridade. Mas, além disso, o trabalho também é um caminho de desenvolvimento espiritual. Papa Francisco, ele nos diz o seguinte: a pessoa que trabalha, seja qual for a sua tarefa, colabora com o próprio Deus, torna-se, em certa medida, criadora do mundo que a rodeia. No trabalho, nós auxiliamos o próprio Deus na obra criadora. Jesus vai dizer no Evangelho: meu Pai trabalha sempre e eu
também trabalho. Devemos fazer do nosso trabalho um culto agradável a Deus, uma forma de nos aproximarmos dele cada vez mais. E isso acontece quando eu tenho como a finalidade última do meu trabalho a glória de Deus. Por isso devemos entender o trabalho como um dom que ele nos dá. E porque dom de Deus, uma vocação. O nosso trabalho é também uma vocação. Quando eu descubro que Deus me chamou para realizar alguma coisa concreta, ser professor, ser enfermeiro, ser trabalhador rural, ser costureiro, um servidor público ou qualquer outro trabalho, por mais simples ou por mais complexo que ele seja. Quando eu percebo que o cumpro porque Deus me confiou esse serviço, então eu sentirei no meu coração a sensação de plenitude, saber que Deus me chamou para isso. O fato de saber que não faço o meu trabalho simplesmente por fazer, mas como uma resposta. Se trabalho é vocação, e vocação é chamado de Deus, então ele é uma resposta a um chamado divino. Isso faz crescer no meu coração a generosidade, a capacidade de me doar, de me sacrificar pelo bem de alguém, de me dedicar e de viver com intensidade no amor aquilo que eu realizo. Então, o trabalho é para nós fonte de dignidade, de crescimento humano, espiritual, de realização pessoal e vocacional. José, tudo isso viveu em sua carpintaria. Peçamos a Ele que nos ajude e que nos ensine a reconhecer o valor e a dignidade do trabalho. Olhando para José, pai trabalhador, nós nos sentimos cativados a oferecer o nosso trabalho com suas alegrias e dificuldades, com suas vitórias e cansaços, mas oferecê-lo a Deus e a encontrar a presença de Deus em meio às nossas atividades, para que elas também nos santifiquem. São José, pai trabalhador, rogai por nós. A você, um forte abraço e até a próxima semana. Salve o guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria, a voz de Deus confiou o seu Filho em vós. Maria depositou sua confiança convosco. Cristo tornou-se um homem. O bem-aventurado José, mostrais vós, Pai, também para nós, e guiais nos caminhos da vida. Alcançai-nos a graça misericordiosa e coragem e defender-nos de todo mal. Amém.